paz, Senhor Jesus, a todos. Um ótimo dia, um ótimo domingo. Que Deus possa abençoar grandemente a cada uma dos irmãos, das irmãs. E quero deixar uma palavra que está em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Irmãos, é uma palavra bastante, mexe muito com a gente. Embora algumas pessoas se esqueçam da gente, principalmente quando você começa a ser muito esquecido, você já não é lembrado, ou talvez você já não é tão querido como você era, antes, né? Como era antes. Mas o importante é que o Senhor jamais se esqueça de você. O importante é que Deus, Ele jamais esquece dos seus filhos. Ele jamais abandona os seus filhos. O homem, ele é falho, talvez por causa da correria do dia a dia, talvez por causa da luta que é diária, mas Deus, por mais que Ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, por mais que Ele não consegue confundir a voz dos 8 bilhões ou 8 trilhões de pessoas que tem no mundo, eu acho que é 8 bilhões se eu não me engano, ele não consegue, ele não se engana com a voz de cada filho, ele não se engana com a minha voz, ele não se engana com a sua voz, principalmente quando nós entramos em oração. Agora imagina todo mundo entrando em oração de forma simultânea. Quantas pessoas ao redor do mundo não pega para orar às 3 horas da manhã? Quantas pessoas ao redor do mundo não oram quando se levanta às 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã? Vamos colocar que seja milhares. Deus está ali de forma completa do lado de cada um. E mesmo assim Ele não se esquece da minha oração, Ele não se esquece da sua. Então não fica chateado, não fica magoado, talvez se a pessoa não lembrar de você, ou talvez se a pessoa deixar você um pouco de canto, né? Porque o Senhor, Ele jamais esquece dos seus filhos. Ele jamais abandona os seus filhos. E na hora certa, o Senhor, Ele sempre age ao nosso favor. Deus nunca vai nos deixar confundido e muito menos Deus nunca vai nos deixar sozinho, porque Ele jamais esquece dos seus filhos. Ele sempre está do lado dos seus filhos. Amém? Então, por mais que a luta que você esteja passando seja uma luta difícil, seja uma luta travada, não importa, porque o Senhor Deus, Ele sempre estará com você e Ele jamais te esquecerá. Essa é a promessa que a gente pode confiar. Eu particularmente, eu gosto muito de ficar sozinho, irmãos, principalmente no meu dia a dia, principalmente nos finais de semanas. Eu gosto muito da minha própria companhia, na verdade, né? Então, eu tenho até essa dificuldade de relação e tal, mas... E muitas das vezes as pessoas também viram as costas para nós também. Muitas das vezes as pessoas também, elas se esquecem da gente, né? E talvez não seja nem por maldade, talvez seja por o dia a dia, talvez, não sei, não importa. E às vezes não é nem as pessoas de fora, mas sim as pessoas do nosso próprio convívio, familiares e tal. Mas a única certeza que eu tenho é que o Senhor, Ele jamais esquece de mim. Ele jamais me abandona. E eu tenho certeza que o Senhor também jamais te abandona. Jamais esquece de você. Ele jamais vai te deixar desamparado. Ele sempre estará do seu lado. E isso você pode confiar. Porque o nosso Deus não é que nem o nosso amiguinho interesseiro. Não é que nem o nosso amigo
que só está do nosso lado ali, às vezes está precisando de uma ajuda, às vezes está precisando de um apoio, e depois que não precisa mais, você não precisa mais, você toca de escanteio. Não, o Senhor não, Ele sempre precisa de nós. E quando Ele fala, pode uma mãe se esquecer do filho, que ele estando necessitado não se compadeça dele, mas eu, Senhor, jamais te esquecerei de ti. Então fica com essa palavra, um ótimo domingo e que Deus possa te abençoar poderosamente e te dê um culto abençoado. Aqueles que não tiverem um culto, que Deus te dê uma semana abençoada, um domingo abençoado, com muito descanso e que Deus conserva a tua semana. Fique com Deus, até a próxima.